Noite de terça-feira, 2 de junho do ano de 2026. Terça-feira, livro do profeta Abacuque. Qual foi a decisão mais importante de Abacuque registrado no seu livro de profecia? Você sabe a resposta dessa questão, dessa pergunta, dessa indagação? Hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos apresentar a resposta dessa indagação. Livro do profeta Abacuque, terça-feira, 2 de junho de 2026, o programa Comunicações da Palavra já começou. Sejam todos bem-vindos ao tempo das apresentações de Comunicações da Palavra, terça-feira, livro do profeta Abacuque. O nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Edilson Basaglia, falando com Deus, 19h57. Neste momento, pedimos ao Senhor, com toda humildade, com todo amor, e nesta hora receberá todas as bênçãos que Jesus tem pra dar. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Os céus manifestam a glória de Deus, é um anúncio aos filhos seus, em toda a terra sempre se virá que Jesus é o Rei dos Reis e sempre será. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Edilson Basaglia, falando com Deus, essa interpretação musical do Edilson, sempre acontecendo
na terça-feira ou nas terças-feiras, tempo das apresentações de comunicações da palavra, livro do profeta Abacuque. Já faz um bom tempo que nós estamos estudando o livro do profeta Abacuque e desde a semana passada estamos entrando em considerações através de perguntas. E tem uma única pergunta para hoje à noite, mas talvez seja a pergunta tão destacável, tão importante. Deixa eu só fechar algo aqui, senão não dá certo o que eu estou querendo. Uma única pergunta para hoje à noite, mas imagine você se essa pergunta acontecesse num concurso bíblico, no geral, né? Mas tudo bem. O que eu quero que você entenda é o seguinte: essa pergunta de hoje à noite, qual foi a decisão mais importante de Abacuque registrado, a decisão mais importante de Abacuque registrado no seu livro de profecia? Qual foi a decisão mais importante? Mas antes da gente começar a falar a respeito da resposta dessa consideração, dessa questão, vamos ao nosso texto enfático de introdução de cada terça, que é o capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionothel em forma de canto, porque a oração é, na verdade, uma poesia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí, do versículo 3 ao versículo 15, ele vai descrever a soberania de Deus, o poder soberano de Deus. E aí, então, vamos agora à pergunta: qual foi a decisão mais importante de Abacuque registrado no seu livro de profecia? É claro que essa decisão por ser a decisão mais importante, é aquela decisão que eu até já comentei sobre ela. Na verdade, foi uma escolha, foi uma tomada de posição em meio a uma escolha que Abacuque fez. Porque nós trazemos para a sua compreensão, para a minha, para a nossa, como viver a vida cristã em tempos de aflição. Então, como viver a vida cristã em tempos de aflição? Então, nós estamos tomando conhecimento do livro, do contexto, texto, toda a observação possível para corroborar, contribuir, confirmar princípios para a nossa vida, para o nosso viver, vivendo a vida cristã em tempos de aflição. Qual foi a decisão mais importante de Abacuque registrado no seu livro de profecia? Qual foi a decisão mais importante? Essa é a mais. Decisões aconteceram, mas essa aqui é a mais importante. Ele teve decisões que ele tomou ao longo do livro. Mas a nossa pergunta é: qual foi a decisão mais importante de Abacuque registrado no seu livro de profecia? Essa pergunta vem para você responder. Qual foi a decisão mais importante? Qual foi a decisão mais importante de Abacuque? Conforme você tem estudado comigo, essa decisão mais importante, ela acontece a partir do versículo 16 do capítulo 3 de Abacuque. Foi a decisão mais importante de Abacuque, foi a decisão de escolher, confiar e alegrar-se
na soberania de Deus, diante das suas frustrações e das incertezas. Essa foi a decisão dele. Nós vamos trabalhar um pouquinho a nossa compreensão bíblica sobre isso. Ele decidiu, ele escolheu confiar e alegrar-se na soberania de Deus diante das frustrações. Versículo 16, ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. Ouvindo a palavra de juízo de Deus sobre o seu povo. A sua voz tremeram, os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci diante de mim, aliás, estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, o que faz os meus pés como os das servas, e me faz andar nas alturas. Para o cantor mor e para os meus instrumentos de música, esse poema do capítulo 3. Agora imagine você, na vida de Abacuque, confiança em meio ao caos. Aqui nós temos a decisão prática dele. O livro inicia com o profeta questionando o silêncio de Deus diante da injustiça social e a violência em Judá. Quando Deus revela que usará a nação ímpia da Babilônia como instrumento de juízo, Abacuque enfrenta um dilema profundo. A sua decisão crucial ocorre no capítulo 3, ao declarar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas do curral, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, a primeira consideração que nós temos aqui é essa confiança em meio ao caos. Confiança em meio ao caos. E essa confiança está alicerçada na soberania de Deus. Deus reina com poder absoluto sobre tudo, sobre todos. Tudo que ele faz cumpre o seu plano, o seu propósito. Quem sou eu para intentar impedir o agir de Deus, os planos de Deus? Ninguém. Ninguém conseguirá impedir os planos de Deus. Resistir ao seu domínio, ao seu agir, à sua ação. E Abacuque, então, tem esse princípio de confiar e alegrar-se na soberania de Deus. Ele está no controle. Conforme nós temos aprendido, Deus, o Senhor, tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Abacuque não. Ó. Salmo 103, versículo 19. Tá? Uma outra consideração, até porque na compreensão bíblica, isso consolida a doutrina central do livro. E qual que é a doutrina central do livro? O princípio da justificação, que determina que o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Essas palavras, este verso, essa consideração, ela é muito
importante. O justo viverá pela fé. Não apenas uma questão de você morrer pela fé, mas você viver pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11 traz para nós essa definição da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. É o que nós aprendemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6. O justo viverá pela fé. Esse versículo central de Abacuque 2,4, como a espinha dorsal da salvação. Um conceito de que a justificação é exclusivamente pela fé e não por obras ou méritos humanos. A decisão e a mensagem do profeta são tão profundas que o apóstolo Paulo a utiliza 3 vezes no Novo Testamento. Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Aí é saudável considerarmos então que Paulo é o escritor da epístola aos Hebreus. E ele usa 3 vezes para explicar a doutrina da graça. A salvação é pela graça por meio da fé. A obra de justificação, sendo, pois, justificados pela fé, Romanos 5,1, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, a declaração do pecador de que ele é justo, acontece pela fé no Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus justifica pela fé. A fé daquele que crê em Jesus Cristo. E a justificação é pela fé. O justo viverá pela fé. A postura de Abacuque simboliza a essência da verdadeira fé cristã. Por quê? Porque ele escolhe confiar e alegrar-se na soberania de Deus diante de suas frustrações e diante das incertezas. Então há uma decisão, ele toma uma decisão. Ele escolhe, ele toma essa decisão. A tomada de decisão foi exatamente descansar, confiar. Temos que aprender a exercitar a nossa dependência de Deus, crendo, confiando, sujeitando, descansando. A solicitude, a inquietação, a ansiedade, ela se aproxima de nós, tenta nos dominar, tenta nos conduzir, levando-nos à inquietação, à solicitude, a palavra mais empregada hoje, as preocupações. Pessoas estão demasiadamente preocupadas, ou nós estamos demasiadamente preocupados, inquietos, solícitos. Com que eu vou vestir? Com que eu vou... O que eu vou comer, beber? A ordem é buscar em primeiro o reino de Deus, Mateus 6,31, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Trazendo isso para a nossa vida, para o nosso viver. Então a postura de Abacuque simboliza a essência da verdadeira fé cristã.
perseverar e descansar no caráter de Deus. Quando nós falamos do caráter de Deus, a essência do ser de Deus, justo, fiel, onipotente, onisciente. Como é gostoso, como é maravilhoso você entender a onisciência de Deus. Sabe lá no Salmo 139? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu levantar, o meu assentar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Sabe, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Estou lá no versículo 16. E quão preciosos me são, Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles, se as contasse a soma, seria o maior número do que a areia, quando acorda ainda estou contigo. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe de que Deus é onisciente, onipresente, presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora aqui há a manifestação, queremos crer a manifestação da presença de Deus. Algo maravilhoso, você ter a manifestação da presença de Deus. Imagina o diálogo, a comunicação, o contato de Abacuque com o Senhor. Desde o início ali no capítulo 1, quando ele apresenta a sua dúvida, o seu questionamento, ele busca a presença de Deus, ele busca uma comunicação com o Senhor. E Deus fala com ele. E Deus traz a sua palavra para Abacuque. E o finalzinho do livro, Abacuque está então sossegado, descansando. Ele tem uma postura diante do Senhor, com a qual nós temos a conclusão do livro de Abacuque, trazendo aí a compreensão, o entendimento para nós, como viver a vida cristã em tempos de aflição. Então, qual foi a decisão mais importante de Abacuque registrada no seu livro de profecia? Quando essa pergunta cair no concurso bíblico, você vai lembrar. Ele escolheu alegrar-se, ele escolheu confiar e alegrar-se na soberania de Deus, diante das suas frustrações e das incertezas. Marca isso, ele escolheu confiar e alegrar-se na soberania de Deus diante de suas frustrações e das incertezas. E 2 pontos eu trabalhei com você nesta noite. O primeiro deles, a confiança em meio ao caos. E o segundo ponto de consideração, o justo viverá pela fé. Ok? Estamos chegando a 20h19. Momento nosso agora da oração. Já preparei para amanhã, já está aqui o nosso materialzinho para você só ter uma ideia. Eu vou virar aqui assim, tá? Esse é o nosso arquivo missionário de amanhã. Estou fazendo propaganda de amanhã, em JMC. Esse nome entre os presbiterianos é muito importante para eles. O seminário tem esse nome, né? Eles têm o seminário JMC. Se você ouvir, pode ir lá pesquisar. Seminário JMC. JMC. José Manuel Conceição. Não perca, hein? Se você tiver a oportunidade de acompanhar ao vivo, sabe, aquele momento nosso aqui, é marcante. Não sei se eu vou conseguir apresentar sem marejar lágrimas pelos meus olhos, tá? É um testemunho belíssimo, a vida deste homem, José Manuel Conceição,
Interessante você conhecer sobre Arquivo Missionário Brasil, tá? Arquivo Missionário Amanhã Brasil. Tá aqui o material. Depois eu vou dar umas... Não vou dar 500 lidas, porque não vai dar tempo de hoje para amanhã a gente dar 500 lidas, mas algumas lidas a gente tem que dar para familiarizar-se com o texto. Vou à oração nesse momento, estamos chegando a 20 e 21. Tempo da oração agora. Oremos. Deus bendito, Deus altíssimo, para a tua honra e tua glória, todo momento, ó Deus, que nos entregamos às apresentações deste nosso trabalho, comunicações da palavra. Usa este nosso trabalho, este ministério, para a tua honra e glória, levando este nosso ensino da palavra para que outras pessoas venham serem despertadas ao interesse, à compreensão, ao entendimento da palavra do Senhor. Também oramos nesta noite por todos quantos estão conosco, sejam abençoados pelo Senhor. Orando também, ó Deus, pelas missionárias Meire e Celinha, lá em Rondônia, trabalho missionário naquele lugar. Também a missionária Angélica, Deus, que ela possa estar alcançando dia após dia uma considerável melhora no seu tratamento, e se ainda não viajou, que a viagem aconteça. Eu preciso buscar informações recentes, mas oramos que a missionária e sua família sejam abençoados pelo Senhor. Lembrando também oração a Deus, o pastor Albertino lá em Moçambique. Estamos orando pelo trabalho que ele ali realiza, pelos recursos que ele precisa e pelo sustento também dele naquela obra, Deus. E outros também que estão trabalhando ali e alimentando crianças em campanhas. Oramos pela sabedoria do Senhor sobre estes, na administração dos recursos que têm recebido. Também nesse momento, Deus, levanta em oração a Dona Maria Cordeiro, principalmente o seu conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, dela, do seu filho Fernando, Deus. Livra-os do mal, Pai, e que sejam alcançados para Cristo Jesus. Oro também, ó Deus, pelo Luiz Antônio. Ainda há pouco passei por ele na rua, está melhorando, mas ainda assim tem dores severas, agressivas do pâncreas, e oramos pela misericórdia do Senhor sobre ele e toda a sua família. Pai bendito e eterno, também coloque em oração a irmã Cláudia, sua vida espiritual, emocional e física. Ó Deus, que ela venha ter o fortalecimento do Senhor a cada dia. Lembrando também da irmã Inês em Ribeirão Preto, a cirurgia que ela está aguardando realizar. Estamos orando até aquele dia que as portas da providência do Senhor se abrirão e a cirurgia será feita. E ela então poderá ter uma visão melhor do que agora tem, porque o Senhor é o Deus de providência. Oro pela dona Adriele, Maria Alice, sua filha, Alessandra Alves, quem mencionou. Oramos também pela Alessandra Alves, sua família, seu trabalho, sua vida, ó Deus. Não a conhecemos pessoalmente, apenas de participação do nosso programa. Ó Deus, seja também esta jovem senhora abençoada pelo Senhor. A petição que ela menciona, ó Deus, clamamos em favor dessa família. Também coloco no altar do Senhor o irmão Roberto, a dona Suveli, ó Deus, dá fortalecimento e ânimo para a família, e nesse período de tratamento e avaliação de exames, que tenham a confiança lançada no Senhor, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Orando também pelo Paulo Napolitano, seu problema com o pulmão, mas oramos também pelo coração dele, que venha pela fé Cristo ali habitar, como Senhor e Salvador. Luana, ó Deus, da irmã Rosângela, a petição que ela tem feito,
também sua irmã, cirurgia que também aguarda, familiares, família. Clamamos ao Senhor o curso que ela está realizando, que ela tenha êxito, ó Deus, que ela venha desenvolver, porque a sua dependência vai estar sendo colocada sempre no Senhor. Meu sobrinho Júlio, Jaqueline e João Henrique, oramos pela obra de salvação, também da minha irmã Ângela, também da Valéria Verônica Batista, Deus, e o Elias, oramos por estes nesta noite, apresentando-os no altar do Senhor. Ó Deus bendito, Deus eterno, o Marco Daniel também apresento em oração nesse momento, Deus. Minhas irmãs Tiana e Fátima, pelo fortalecimento espiritual, clamamos ao Senhor. O Senhor Regis e a Dona Cida, esse casal já bem avançado na idade, também apresentamos em oração perante o altar do Senhor nesta noite. Oramos também pela nossa igreja, os nossos trabalhos, ó Deus, na obra do Senhor, as reuniões de sábado e domingo sejam reuniões e cultos abençoados pelo Senhor. E oramos também por comunicações da palavra, que possamos com fidelidade servir ao Senhor. Por tudo dou graças, orando no nome de Jesus. Amém. 20h27. Eu vou daqui a pouquinho, no 20h29, para a bênção araônica. Então você vai apertar o dedo aí, depois da bênção, ou agora, se você quiser já fazer as curtidas, os corações. É engraçado, só aparece agora, né? Na gravação não aparece. Você já percebeu que na gravação não aparece? Só no momento agora. Aí, aqui é bonito, é interessante, né? Na gravação não aparece. O que a Dona Joana escreveu ali? Dona Joana, misericórdia, não consigo enxergar. Nem vou tentar ler porque eu não consigo enxergar. Como eu queria ter um óculos que enxergasse. Também a posição que o aparelho está, que eu não consigo enxergar. A posição dele. Na posição que eu não consigo enxergar. Mas depois eu vou ler. Os comentários ficam, depois eu vou ler. Que bom, hoje à noite você que alcançou a oportunidade de estar conosco, nesse momento ao vivo, sempre ao vivo é melhor, não é? Você já fica com a missão cumprida, só meia hora, os 5 minutos de 19h55 é só de conexão, viu? A gente coloca esses 5 minutos só para conexão, para você nos encontrar, para que a gente não dê partida e você venha chegar atrasado. Então, 5 minutos da introdução é para conexão, para você nos encontrar. 20h29, olha, nossa, como que a hora passa rapidamente, né? Vai voando. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E aí, ainda sobrou ainda alguns instantes até 20h30. Nossa, puxa vida, eu estou me forçando ao máximo para falar hoje à noite, porque eu levei umas 2 anestesiadas aqui na boca, na parte de cima. Antes de chegar para apresentar o programa, eu tive tratamento odontológico. Ainda estou já desde novembro nessa árdua missão. Então eu levei 2 anestesias. Também já passou. E às vezes fica até difícil de falar, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu estou partindo agora 20h30. Até amanhã. Tchau, gente. Tenham todos uma ótima noite.